Hoje é dia 29 de maio de 2021. Estamos aqui na casa da Regina Teodoro, no bairro Nova Bandeirantes, que vai nos falar sobre o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e Região, no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Adriane Bagdonas Henrique, vou conduzir essa entrevista que está sendo registrada pelo fotógrafo Dalton Luiz Iatabe. A Regina Teodoro vai tirar a sua máscara, pois estamos nesse momento de pandemia respeitando protocolos de distanciamento. Então, por enquanto, é isso. Regina, qual é o seu nome completo e qual é o seu papel, ou qual foi o seu papel dentro do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas? Eu me chamo Maria Regina Teodoro, gosto de ser tratada socialmente como Regina Teodoro. E o meu papel no sindicato, no primeiro momento, foi ser sindicalizada, né? Eu precisei de sindicato, me sindicalizei quando percebi o trabalho que aquelas mulheres faziam e fiquei tocada e fiquei interessada em contribuir. Depois de 2 anos eu fui convidada a fazer parte da direção, na parte de informação e de boletins, que eu escrevia muito, falava muito, observava muito. E desde então eu fiquei na direção até agora, 2019. Antes da gente falar mais sobre o sindicato, você pode me contar um pouco da sua história, de onde você vem? Sim, eu sou trabalhadora doméstica desde os 12 anos. Minha mãe sempre foi cozinheira na cidade de Campinas e trabalhava em casas de grandes fortunas na cidade. E quando eu fiz a 4ª série, minha mãe automaticamente já me colocou para trabalhar, né? Porque eu tenho 64 anos hoje, então, né, naquele período era minha mãe e mais 3 filhas. Então, para as mães da gente, o trabalho doméstico era garantia de cuidado, né? Então, eu fui ser babá com 12 anos, babá de 3 crianças, muito difícil, já sabe como que é filho de netos e filhos de milionários, muito difícil. Rejeitei o trabalho, aí fui indo de um, ela foi me colocando em outro, nunca me obrigou a ficar onde a gente não gostava, até porque ela tinha uma referência de respeito muito grande nesse espaço, né, por ela ser quem ela era, e a dona Benê, né, e então ela nunca deixava a gente no trabalho que a gente não queria. Quando eu fiz 15 anos, eu escolhi o meu trabalho. Aí eu fui ser babá de uma criança de 2 meses. Fiquei nessa casa até 12 anos. Né? Quando a menina fez 12 anos, aí eu também já estava já era adolescente, casei, né? Constituí minha família. E aí eu fui para outros trabalhos, né? Eu fiquei um período sem trabalhar, depois a vida não deu, aí eu comecei novamente, aí já era dona de mim. Como e quando surgiu o Sindicato das Empregadas Domésticas aqui em Campinas? Aqui em Campinas, ele transforma de associação para sindicato em 1989. Porque até aquele momento não podia ter sindicatos, né? Mas o sindicato ele foi criado em 61 pela dona Laudelina. Aliás, o histórico dela depois vocês vão ver aí que é muita coisa, né? E eu não cheguei a conhecê-la, mas dona Laudelina
ela cria a primeira associação em Santos, depois tem todo um histórico de vida dela, ela atuou em várias frentes, né? E quando ela cria a associação, é por uma indignação de ver a diferença do tratamento de uma empregada doméstica, que naquele período era empregada doméstica, o tratamento que a empregada tinha e o tratamento que as mulheres trabalhadoras nas indústrias têxteis, que naquele período era, né, a Matarazzo e outras empresas de costura que as mulheres trabalhavam. E então ela, indignada com isso, a questão de salário, de reconhecimento e tudo, ela começou a luta para essa equiparação, né, de direitos. Então parece que essa palavra é muito nova, né, recente, mas não, ela queria igualdade de direitos para as mulheres, para todas elas. E aí, junto disso, vinha a questão racial, né? Porque as mulheres negras não podia, tinha lugares que a gente não podia entrar, tinha lugares que a gente não podia andar, e então ela começou com as domésticas e depois ela foi enxergando outras questões e ela começou essa luta que a gente tem até hoje sem grandes glórias, né? A gente é o espelho, é o retrato, é o histórico da resistência, né? Principalmente aqui em Campinas, que é uma cidade até hoje racista, né? Até hoje, em alguns momentos, a gente sente aquela questão escravocrata, né? E eu fico me perguntando, estava inclusive falando com a entrevistadora aqui, que hoje não é nem neto nem bisneto mais dos grandes senhores das terras aqui, né? E o tratamento, o olhar, ele continua como se fosse. E aí eu fico pensando com a capacidade com o estudo dessa gama, com tanta universidade na nossa cidade, com tanta tecnologia na nossa cidade, né? Aqui é um polo universitário de conhecimento, de tecnologia e tudo, e as pessoas ainda mantêm na mente, no tratamento, essa coisa escravocrata, né? Isso é bem... Nós enquanto povo negro, a gente tem uma compreensão disso, mas é uma compreensão que não dá para aceitar, né? Porque a gente não vai acabar nunca de fazer essa luta para que isso mude, né? Fizeram por mim, hoje eu com 64 anos, eu vejo que quando eu comecei em 1970, né, que era o auge daquela época da juventude negra, rebeldia, então naquela época eu estava com 15 anos, e então eu comecei ali também a atuar e nem sabia que eu estava atuando num combate ao racismo, né? Porque aqui em Campinas tinha lugares específicos que a gente podia estar. E eu vim compreender muito isso muito tempo depois, quando eu comecei a sofrer na pele, né? Comecei a enxergar, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente é meio romântica, né? E quando a gente entra na luta, que a gente começa a enxergar a verdadeira realidade das coisas. Então, lutaram antes de mim, eu lutei antes de meus filhos, e aí a gente continua fazendo a mesma luta. E aí isso se integra no trabalho doméstico e na questão racial. Do mesmo jeito, ainda estamos aqui lutando para essa equiparação, para esse respeito, para esse reconhecimento, para essa visibilidade enquanto profissão, né? Então é
é bem cruel mesmo, né? Acho que a palavra correta é essa. A dona Laudelina, né, por onde ela passou, em Poços de Caldas, em Santos, ela sempre foi muito ligada também com a história do movimento negro, né? Qual que você acha que foi a importância dela na construção dessa ideia de que a população negra, e principalmente as mulheres negras, tem que ter acesso a direitos sociais e trabalhistas? Nossa, quando eu fui para o sindicato, ela já tinha falecido. E depois de uma gestão e tal, que a gente começa a se inserir direito na história, né? Eu comecei a ver as coisas que ela fez. E eu, enquanto mulher negra, em 1970, voltando lá, tinha o baile da Pérola Negra, tinha o baile das 10 mais negras, tinha o baile da bonequinha do café. Então, saber que foi ela que introduziu isso, né, lá na época dela, então ela traz, inclusive, a escola de balé para meninas negras, né, que como as negras não podiam fazer balé nas escolas, ela cria uma escola de balé, só que ela não usa o mesmo critério que os brancos usavam, né? A escola é para meninas negras, mas ela aceita meninas brancas pobres, né? Então, você vê se ela quer... A mente dela, se ela queria igualdade, queria combater o racismo, ela proporcionava às meninas negras terem aquilo que era sonho, mas ela não selecionava só negras, né? Então, quando a gente começa a fazer essas reflexões, é bem acadêmico, se pudesse, né? Essa história aí para uma academia de verdade, não só para ser de história, mas que fosse mesmo como um letramento, acho que é a palavra, para que esses jovens entendessem e pudessem ser adultos menos racistas, né? Então, ela fez uma revolução, ela preparou uma revolução para a gente, principalmente para nós, mulheres negras, né? A gente, os cabelos, né? Tem foto dela da festa de 15 anos, da festa debutante das meninas negras, então o luxo da roupa, o luxo do espaço, né, tudo igualzinho e fantástico, porque nesses bailes a gente também ia toda produzida, os salões decorados, né, era banda, né, não era hoje os CDs, era banda, né? Então era gente cantando, então eu tive a oportunidade de ter essa oportunidade. Sobre essa trajetória, né, do sindicato, que era uma associação antes, como é que foi essa transição de associação para sindicato? Quem que estava junto? A Laudelina estava na frente desse movimento? Quem mais estava lá com ela? Então, nesse período de 88, a dona Laudelina ela já tinha parado. Lá na frente, ela consegue o registro em carteira em 72, né? Ela consegue o direito de registro em carteira para as trabalhadoras domésticas em 72 e depois teve um outro momento que consegue mais alguns avanços e depois dona Laudelina para, né? Ela para e com os movimentos sociais ativos na cidade, tem um grupo de mulheres da pastoral que começam a discutir novamente a história das domésticas organizadas e elas voltam a se reorganizar. E aí é um grupo que não conhecia a dona Laudelina. E aí, nesses momentos de encontros, acabaram descobrindo que dona Laudelina foi quem
criou a primeira associação, fechou por causa da ditadura, depois ficou difícil, creio eu que ficou difícil para ela dar sequência ou por alguma questão de saúde. E aí elas retomam com Dona Laudelina, né? Só que ela já não mais está ativa, né? Tão ativa, por conta da idade e tudo, mas esse grupo organizado já nacionalmente, né? Porque aí já tinha associação no Brasil inteiro, né? Rio, São Paulo, o estado de São Paulo é onde mais tem organizações domésticas. Quando eu entrei no sindicato, a gente tinha 18 sindicatos de doméstica no estado. Então, Acre, Maranhão, todo o Brasil tinha sindicato organizado. E essas mulheres se organizaram para a Constituição de 88. Né? Aí naquele momento tinha parceiros, deputados, senadores de esquerda, ou da cidade, de cada sindicato, que se organizavam e proporcionava essa ida e vinda das dirigentes para Brasília, para fazer a discussão, para levar documentos, essas coisas. E essas mulheres conseguiram, então, participar da votação da Constituição de 88. E como que eu falo? Nessas pautas estavam as trabalhadoras domésticas, né? Elas conseguiram inserir. Mas qual que é a história que elas contam? Muitas delas já faleceram, mas as histórias que eu ouvi, que a nossa pauta ia ficando para depois, e essas mulheres tiveram que dormir dentro do Congresso, porque se elas saíssem, elas não conseguiriam entrar novamente. Então, quando eles viram mesmo que as domésticas não saíam de lá, votaram, isso era 2 horas da manhã já, né? Votaram aprovando, então, que a pauta das domésticas passou dentro da Constituição. E ali, depois de um ano, no ano seguinte, todas as associações foram se transformando em sindicato. E apesar de até hoje, né, agora então nem se fala como nós estamos, a questão da carta sindical sempre ninguém tinha, até 2013, quando a gente vai para Genebra para fazer a discussão da convenção. Muitos poucos sindicatos tinham carta sindical, e se tinha, elas não estavam registradas, e se estavam registradas, a gente não tinha orientação que toda gestão você tinha que refazer, tinha todo um trâmite burocrático para que ela ficasse válida. Então, a maioria dos sindicatos que tinham sua carta por algum motivo, que conseguiu, né, no seu estado, por conta das parcerias, quando chega 2013, a gente tem um problema porque tem a carta, mas ela está inválida, ou alguma coisa vencida, alguma coisa assim. E aí a gente começa, então, a pôr ordem nisso. Após a Constituição de 88, os sindicatos se organizaram, então, para efetivarem e terem reconhecimento no Ministério do Trabalho. E também, a dificuldade continua a mesma. Por quê? Porque nós tínhamos a CLT. E que na CLT, todos os direitos são garantidos, exceto para as trabalhadoras domésticas. Então, a gente tinha uma luta muito difícil para que, por exemplo, as ações jurídicas pudessem valer. Os processos jurídicos
das empregadoras pudesse valer. Então, os sindicatos que estavam bem estruturados juridicamente, as dirigentes, porque era um montante muito grande de atendimentos com as trabalhadoras domésticas nas questões trabalhistas. Então, as dirigentes tinham mais prática de lidar com a coisa que os próprios advogados, porque a gente estava lá no dia a dia. Então, a gente conseguia as negociações na relação empregador, trabalhador e sindicato. Então, tinha alguns empregadores que, vencidos pelo cansaço, davam conta. Tinha algumas perdas, mas não eram tanta perda como quando eles ficavam firmes na questão da CLT. O Ministério do Trabalho é muito lento nas nossas questões, né? O Ministério Público, eu falo isso com experiência que eu passei nas 3 gestões como coordenadora, eu tive 3 gestões. Quando a gente precisava levar um caso estruncho para o Ministério Público, ele nos devolvia que precisaria ser uma questão coletiva, né? Então, até você juntar essa questão coletiva do mesmo problema, né, não tinha como. Então, a gente teve uma prática de resolver essas questões diretamente com o empregador. Tinha algumas perdas, mas tinha também alguns ganhos que sanava mais ou menos as questões trabalhistas dessas trabalhadoras. Então, e com isso, a gente teve uma outra questão nesse momento depois de 2013. Outros advogados, pessoas particulares começaram a criar espaços para atender essas trabalhadoras domésticas, porque elas ia ter alguns recursos, né? Elas tinham a chavinha lá para ter alguns recursos que o sindicato não tinha, né? Então, nós travamos, assim, inúmeras lutas para que as trabalhadoras domésticas não fossem tão prejudicadas, né? Mas são questões sérias e difíceis que a gente vive até hoje, de violência, assédio, trabalho escravo, né? A gente teve a oportunidade de ver de 2020 a 2021 algumas descobertas, me parece que por volta de 300 resgates, coisas assim, uns publicados, né? Porque também é interesse da mídia publicar um ou outro, mas de verdade a gente teve por volta de uns 300 resgates de trabalho escravo. E vocês veem que a televisão ela publica ou quando é muito chocante, que a pessoa é idosa já, ou quando é criança, né? Mas tem aí uma gama de situações que a gente acha que não veria, mas ainda tem. Você quer falar de alguma outra dessas mulheres do início do sindicato? Alguma história de vida de alguma delas que tiveram junto nessa formação do sindicato de Campinas? Além da Laudelina? Então, eu vou falar de uma que eu sei que ela não vai, porque eu não pedi autorização para falar em nome delas, né? Mas assim, eu vou falar das pessoas que atuaram comigo nas minhas gestões. Tem a Regina Semião, que aí nós éramos alma gêmea mesmo, né? Quando eu fui no sindicato pela primeira vez para ser atendida, eu fui atendida por essas 3 pessoas, pela Regina Semião, pela Maria Umbelina e pela Ana Semião de Lima.
Então, porque elas também atuavam num coletivo racial, né? E a Regina foi minha parceira por todo esse tempo. Hoje seria maravilhoso se ela pudesse estar falando, mas há 3 anos ela sofreu um AVC e então eu não posso deixar ela fora dessa história. Que ela conviveu com Dona Laudelina. Ela atuou mesmo, literalmente, com Dona Laudelina. E ela conta que a Dona Laudelina falava assim: vocês têm que ser mais ágeis, vamos trabalhar, gente, vocês são muito mole, muito mole. Ela punha as pessoas, ai, será que eu vou conseguir? Ai, nada, ela mandava todo mundo, cada um para o seu lugar fazer, né? Se a gente lembrar que quando ela começou, não tinha avião, não tinha deputado, parceiro, não tinha nada, né? Então ela conta muito disso e ela pegou tudo isso que Dona Laudelina tinha. Desde do enfrentamento, né, da firmeza, mesmo com medo, e desde essa coisa do cuidado do outro. E acho que eu falaria assim da finesse das coisas, a mesa do café, como você recebe as pessoas, a bolachinha, não sei o quê. Então ela herdou tudo isso de Dona Laudelina. E ela se dedicou até o momento da sua enfermidade. Ela foi representante nacional da federação, que a federação foi criada aqui em Campinas. Eu ainda não era da direção, e quem foi a primeira presidenta da federação foi a Ana Semião de Lima, que é irmã da Regina. E a gente criou a federação porque era importante ter estruturas legais, né? Legais no sentido para ministério e tal, como os outros sindicatos. Então, tudo que os outros sindicatos tinham de atuação, a gente tinha. A gente tinha congresso de 4 em 4 anos, a gente tinha seminários de 2 em 2 anos, e aí tinha um conselho, que o conselho existe até hoje, e depois criou-se a federação na busca de transformar o nosso sindicato como os demais sindicatos, na questão do reconhecimento e da visibilidade mesmo, né? Que a gente tinha entendimento do que era aquilo. Não era só um lugar para atender doméstica, a gente queria mesmo estar organizada tá equiparada aos demais. Então a Ana Semião de Lima foi a primeira presidenta, e nesse processo ela também teve os contatos internacionais, que ela também representou a Colatral, que é um coletivo, não é coletivo o nome, é uma confederação de sindicatos latino-americanos, né, que aí México, de trabalhadoras domésticas, que também existe até hoje, né? E a Maria Umbelina, essa mulher, ela é assim um encantamento. Ela sempre foi a apaziguadora das coisas, assim. Ela tinha, eu falava que ela era o Jornal Nacional e ela era a nossa rádio educativa. Porque ela sabia, a gente não entende como, e ela lia todos os jornais, ela ouvia todas as notícias. Quando saía alguma coisa, ela trazia para a gente os caminhos, né? O porquê daquele debate, o porquê daquela notícia. Eu falava: Lina, nossa, quando eu crescer quero ser feito você, porque como que você consegue, na luta, no dia a dia, né? Como que você consegue absorver tanta informação? Era muita informação que ela trazia para a gente, que ficava no sindicato, né, no atendimento.
E nos finais de semana que a gente ia fazer as visitas dos bairros e as reuniões, né, que sempre eram de sábado e domingo, porque todo mundo trabalha, aquela coisa, ela trazia para nós todas as informações necessárias. Então, a Lina, para mim, também foi esse trio que me proporcionou chegar onde eu cheguei e me interessar, né, pela organização, e que eu acabei sendo representante da Confederação Nacional, da Contrax, do Comércio e Serviço. Eu fiz 2 gestões nessa confederação e, por conta da confederação, eu acompanhei todo o processo da 189 em Genebra, 2010 e 2011. Com esse acompanhamento de Genebra, eu ganhei um curso da OIT para conhecer as leis trabalhistas, das convenções, o que implica para o país quando ele adota uma convenção e não, né, quais as convenções que o Brasil tem, e, né, então eu tive a oportunidade de fazer essa formação na Itália. E assim, a gente que não imagina que chegaria até o Rio de Janeiro somente, né? E aí eu tive essa oportunidade de conhecer a história e outro país e a luta das trabalhadoras de outro lugar, a educação, tudo, né? Eu aproveitei bem e nos momentos livres eu ia pesquisando as conversas, as coisas. E ainda hoje a gente não tem esses reconhecimentos, mas, como eu disse, a gente tem muita bagagem, e o que nos faz diferente é o institucional mesmo, que não reconhece. A gente tem até uma leitura de que é um racismo institucional, isso que a gente vive. Tanto na questão racial, porque somos mulheres negras e pobres, como na questão de classe, trabalhista mesmo, né? Porque os metalúrgicos, os químicos, os bancários, né? Tem um outro patamar, e o nosso, a gente está sempre naquele... A gente está não, né? Eles nos deixam naquele lugar, invisíveis quando provém, né? E visíveis quando a questão é internacional, aí fala, mas no dia a dia nosso, da nossa luta, a gente acaba sendo invisível e prejudicado. Assim, não está muito dentro da fala, mas é bom relatar que a partir de 2013, que tudo que chegou até 2013 também foi por uma questão partidária, não dá para negar isso. Quando a gente tem um governo que tem um olhar para todo mundo, ele não teve olhar só para nós, ele teve um olhar para todo mundo, que nos possibilitou chegar até o Congresso, chegar até o Senado, nos possibilitou chegar nos ministérios. Eu cheguei até o Ministério da Previdência, o Ministério Habitacional, o Ministério da Saúde, que são as questões-chave para as trabalhadoras domésticas, né? Casa, saúde, porque você trabalha e você não está registrada, como que você... E qual foi o outro que eu falei? E o Ministério do Trabalho, né? Então, eu tive essa experiência e eu pude ver como que eles nos enxergam, como que eles nos enxergam nesse lugar. E aí vem essa questão do racismo institucional. Era como se fosse, eles recebessem a gente como se fosse para um cafezinho. E toda a demanda que a gente levava, ela fica rodando nas gavetas, né?
por anos e anos e anos. E com esse governo a gente conseguiu pôr na mesa. Sim. Por isso a gente chegou até 2013. E em 2013, quando a gente consegue a PEC, ela não veio assim, do nada. É porque em 2010 e 2011 a gente tinha feito a gente estava nessa participação da OIT, né, do trabalho doméstico, né? E aí, como foi aprovado a Convenção 189, o Brasil então tinha que fazer alguma coisa para, como ele aprovou, e foi aprovado unanimemente quase, né? 143 países aprovaram a convenção. E a gente acreditava que o Brasil seria o primeiro a adotá-la. Porém, a gente tinha a questão da CLT. Aí tinha que ter uma PEC. Então, levou quase 2 anos para essa PEC sair. Quando essa PEC sai, nós, organizados, acreditamos que tinha sido resolvido a questão dos nossos direitos. Mas foi pedido vista por uma série de coisas e então pensou-se em emendas. E essa PEC acabou tendo 150 emendas. Por isso que agora a gente tem essa Lei 150, que nada mais é que as retiradas de direitos que a gente garantiu na PEC e acabou tendo então essa coisa de 150 emendas. E que isso agravou muito a nossa situação, porque quando a gente garante registro em carteira obrigatório, sujeito a multa, quando a gente garante FGTS, seguro-desemprego, hora extra, os empregadores dispensam as trabalhadoras. E essas trabalhadoras de 10, de 15 anos se transformam em diarista. E aí, a gente consegue ainda garantir 3 vezes por semana, que a gente já sabia disso, que foi discutido em Genebra. Sim. Que ia acontecer isso, né? Então a gente consegue que 3 vezes por semana não é diarista. Porque você vai estar cuidando da casa da semana toda, né? Então a gente consegue isso, consegue ficar na Lei 150. Então o que essas empregadoras fazem? Elas contratam 2 diaristas, para que a trabalhadora não garanta seus direitos, que são mínimos. Que o FGTS não veio igual, para nós é só 3 meses, o seguro não, o FGTS não é igual porque o valor não é o mesmo do salário, e o seguro é 3 meses, não é 5. E também é 0,03% daquela coisa. Eu podia ganhar R$3.000, mas o FGTS só é descontado no valor do salário mínimo vigente. Então, e outras emendinhas que estão, são, não sei se eu falo gatilhos, não sei se eu falo as escapadinhas que a justiça pode dar e os advogados podem dar para não garantir, né, alguns direitos. E aí foi muito difícil para nós. E está sendo, né? Porque agora que veio a pandemia, então o quadro piorou, porque as diaristas, ou elas continuam trabalhando, né, com todo esse risco que nem é necessário reproduzir, ou elas ficaram sem ganho. As mensalistas, que tem lá a garantia que o empregador recolheria uma parte, pagaria uma parte, o governo outra, mas elas não estão registradas. E aí também teve essa dificuldade.
Auxílio emergencial, a grande maioria não teve, né? Eu, por exemplo, não tive, né? Mas eu posso considerar que eu me aposentei. Mas tem muitas como eu, que sem ter aposentado, que não teve o auxílio emergencial por conta das exigências, aí não era registrada, aí as informais, porque, né? Então, e a gente continua nessa luta ainda, por direitos, né? Por garantia de direitos e reconhecimento. Eu ia te perguntar que quando a Laudelina ela cria a associação, um dos objetivos é alfabetizar, né, as mulheres que se associariam. Nesse sentido, tem uma certa tradição do sindicato também, que é um pouco diferente dos outros sindicatos, né? Então vocês promovem feijoada, tem o almoço em homenagem à Dona Nina, tem a medalha Laudelina. Então, você acredita que o sindicato ele aposta em práticas diferentes e por que eles apostam? Por que o sindicato aposta nessas práticas? Acredito porque eu fui uma delas. Quando eu entro para o sindicato, e olha só que interessante, quando eu entro para o sindicato, eu entro no momento que a Benedita estava fazendo a luta pelo FGTS. E aí eu tenho a oportunidade de ir para Brasília no dia dessa votação. E tivemos uma série de problemas, vai entrar, mas a gente tinha muitos parceiros lá. A gente foi impedido de entrar, mas os nossos parceiros conseguiram viabilizar a nossa entrada, porque a pauta era nossa, né? E a audiência já estava começando e aí a burocracia para que a gente entrasse. Nós conseguimos ir com 100 pessoas, 100 trabalhadoras domésticas, e para mim foi muito emocionante o que eu vi, e indignante também. O tratamento que eu vi, e emocionante ver como que funciona, né? Aquele processo. E quando eu volto dessa assembleia, eu falo, eu vou voltar para a escola. Eu preciso entender o que é que esses políticos, essas palavras difíceis que eles utilizam para dizer não para a gente. Uhum. Aí eu fui fazer ensino médio, né? Porque eu falei, gente, o que é isso? O que ele está falando? Falou para dizer não pode, né? Então eu voltei a estudar e eu acredito que muito disso aconteceu na trajetória da Dona Laudelina, que quando a trabalhadora doméstica ela vai para a associação, vamos dizer, e ela fica sabendo de como que é esse processo, a pessoa volta para a escola, ou vai ler, ou vai se atualizar para poder fazer a sua luta e para poder dialogar com o seu empregador, né? Que eu sei o que eu estou pedindo, eu sei porque que eu quero esse salário, eu sei porque eu tenho que cumprir horário, né? Então, isso funcionou. E também em 2005, a gente fez um projeto, o Trabalho Doméstico Cidadão. Tudo, se você contar em que período que isso aconteceu, né? Junto com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, e a questão lá me fugiu o nome, da questão racial, que nós tínhamos o Ministério, né? E a gente conseguiu trazer o Trabalho Doméstico Cidadão como piloto, e foram em 7 estados realizados: Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão. Bom, foram em 7 estados e a gente qualificou
era 50 alunas por sindicato. A gente era do primário ao ensino médio. Um projeto baseado no Paulo Freire, né? O conhecimento a partir das suas práticas diárias, né? E nós conseguimos, o projeto foi positivo. Eu acho que desses 7 estados, 3 estados, as meninas que formaram entraram para a universidade, sem fazer ENEM. Então elas conseguiram, se capacitaram o suficiente para isso. As trabalhadoras que nós tínhamos aqui, que não tinham a 4ª série, nós então, para não deixá-las de fora, que foi exatamente essas que queriam fazer a formação, a gente fez uma aula básica e elas puderam participar. Elas fizeram o curso na Allan Kardec, né? Que é um espaço aqui em Campinas onde tem um ensinamento para as pessoas que não é o EJA. Aí elas conseguiram o certificado da 4ª série e puderam fazer o trabalho doméstico cidadão, que era um projeto para ficar um projeto de Estado, né? Não era para ele se findar. E foi um projeto que ele deu certo. Mas, né, novamente, o Ministério da Educação, o MEC, entendeu que os sindicatos não têm autonomia documental para administrar a formação qualificada. Por exemplo, a formação técnica nós fizemos no CEPROCAMP, fizemos um convênio com o CEPROCAMP, então todo o trabalho técnico que era cuidador de idoso, criança, língua, inglês, a arrumação, a gente fez com o CEPROCAMP. E que seria nosso parceiro se o projeto passasse. Aí eles não aprovaram, porque o sindicato não tinha essa tal qualificação jurídica para. E houve um chamamento e as ONGs que se inscreveram. E a ONG que ganhou esse processo para dessa formação foi um fracasso, porque eles não tinham nenhuma noção do que é aquilo que a gente queria e foi um fracasso total. O projeto não chegou nem na metade e acabou, morreu. Aí, né, a gente não tinha mais o nosso governo e aí as coisas vão vencendo pelo desgaste. Aí fomos buscar outros meios e que ainda está em estudo, que a gente espera que possamos mudar isso daqui a uns 2 anos. A gente retome toda essa luta, porque a partir do governo Bolsonaro e que ele tira todos os direitos trabalhistas, né? É bobagem você ficar martelando onde você sabe que se a gente for buscar saídas, não vamos poder buscar de novo futuramente. Então, a gente está com o que tem, esperando que mude esse processo governamental aí para a gente poder voltar à luta, né, da classe trabalhadora, né? Porque agora não somos só nós, né? Agora toda a classe trabalhadora está prejudicada. Você imagina a dona Laudelina com a educação e a nossa educação hoje, como está? Nossos filhos vão ser o quê daqui a 20 anos, né? O que vai ter para essa população daqui a 20 anos com a educação que a gente está vivendo aqui?
um pouco antes da pandemia ela já estava, não tem nada a ver com pandemia, a educação estragada que a gente está vivendo hoje. Como é que funciona o sindicato atualmente? Quais são as principais atividades desenvolvidas? Bom, o sindicato ele funciona 3 vezes por semana, né? A gente tem uma assessoria jurídica, as dirigentes todas trabalham, né? Hoje a gente tem algumas aposentadas já, mas que estão na direção é só 2 aposentadas, mas que também trabalham, assim como eu que também trabalho, né? Então é dividido os dias, né? Cada dia vão 2 para dar o plantão, e o dia do jurídico é um dia único na semana. Se nada mudou por conta da pandemia, de quinta-feira. E aos sábados, a gente fazia as reuniões nos bairros, né, que agora tem um novo modelo, mas eu vou falar um modelo real, assim, né, sem ser pandêmico. São reuniões mensais, todo terceiro sábado do mês, com pautas direcionadas, às vezes, à questão política e social que a gente está vivendo, às vezes as questões internas do sindicato e das trabalhadoras, né? Porque quadros, situações chegam todo dia e, de repente, alguma pauta é importante, então a gente chama pessoas para falar, ou é médico, ou é advogado, ou é assistente social, ou quando tem uma pauta específica. Quando não, somos nós mesmos que montamos essa pauta. A gente faz oficinas lúdicas para as trabalhadoras. Fazíamos muito encontros, viagens, né, para lazer, impossível. De uns 10 anos para cá ficou impossível isso. E as dirigentes, quando as situações são muito difíceis, elas acompanham as trabalhadoras, porque é muito difícil você sentar na frente numa audiência, né? É muito difícil, a gente tem uma pressão que você acaba cedendo, então as dirigentes, apesar do advogado, a gente acompanha, que é também para dar segurança para essa trabalhadora, né? Porque o advogado também ele tem uma estrutura, né, uma posição que às vezes inibe a trabalhadora. Realizamos seminários a cada 2 anos, continuam esses seminários, com pautas do Estado, e tem pela federação os encontros nacionais, né, que aí é a cada 4 anos. E quando se realiza esses seminários, procura-se fazer cada seminário numa cidade. Por exemplo, é Campinas, depois o próximo é em São Paulo, depois o próximo é em Franca, depois o próximo é São José dos Campos, onde tem o sindicato, então, para que todas tenham a possibilidade de desenvolver conhecimento, experiência, e, né? É meio didático isso. E para recurso, a contribuição que a trabalhadora dá quando vai, que na maioria das vezes que elas vão, elas não têm. E realizamos feijoada, um almoço anual, uma feijoada anual, e rifas, né? Às vezes rifa, um bingo que não pode mais, então não tem mais bingo. E a mensalidade daquelas que dão conta de contribuir. Então, o sindicato, não dá nem para dizer, acho que a gente tem mais de 2.000 sindicalizadas, mais ativas mesmo, umas 100, 100 e pouco, não é tudo junto,
uma semana, um mês vem, depois 3 meses vem de novo, né? Então, mas ativa mesmo é de 100 a 100 e pouco. E você consegue estipular mais ou menos quantas trabalhadoras domésticas tem na região de Campinas? Menina, outro dia eu fiz essa anotação. A gente, olha, eu não me lembro mais quanto que foi, mas a gente... Há muito tempo a gente já tinha 20 mil trabalhadores na região. Hoje acho que a gente tem umas 60 mil trabalhadoras. E é só a gente fazer a pesquisa. Eu não me lembro, porque eu também dei uma entrevista, eu fiz um trabalho aí, não me lembro agora. Se você imagina o Alphaville, o condomínio mais velho da cidade, né? Ele tinha 2 mil trabalhadoras domésticas quando ele se criou. 2 mil. Eu não tenho ideia quantos condomínios a gente tem na região hoje. E você imagina, o Alphaville hoje já é pequeno, perto dos condomínios que a gente tem na cidade. Então, eu não tenho nenhum medo em dizer que a gente está por volta aí de 50, 60 mil trabalhadoras domésticas na região. Sim. Onde que é a sede do sindicato? A sede do sindicato, ela fica na Vila Castelo Branco, que é a casa que Dona Laudelina morava, né? E como ela não tinha herdeiros e sabedora, né? Assim, muito inteligente essa mulher, enquanto ela estava ainda saudável, ela deixou a casa doada para as trabalhadoras domésticas. Que enquanto tiver uma trabalhadora doméstica no Brasil, não pode se fazer nada com a casa dela. Então, quando ela falece, depois de alguns anos, o sindicato que pagava um aluguel no centro da cidade, a gente muda para lá. Leva o sindicato lá para o bairro, para a casa dela, porque como ele é tombado, se não ocupa, a gente não tem condições financeiras para fazer de lá uma escola, um abrigo, né, coisas assim, e nem financeira, nem estrutura mesmo humana, né, porque para você fazer isso, você tem que ter vigia, você tem que ter um monte de coisa. Então o sindicato foi para lá na expectativa que a gente conseguisse deixar a parte da casa como sindicato e a parte de cima, então, quartos para essas trabalhadoras que são postas na rua, fora de casa, fora da hora, essas pessoas que vêm de fora e que a gente conseguisse tirá-las dessa situação de escravidão, de abuso e pudesse pôr ali para relocar no trabalho, coisas assim, e que ainda não se consegue fazer. Né? Então, quando eu indico a casa da Dona Laudelina para ficar na história de memória, de tombamento, é porque eu acho que é isso, a gente precisa que de fato esse espaço seja para as trabalhadoras e que a gente pudesse estruturar ele para isso, né? Esse sonho de ter um lugar para receber essas mulheres e um lugar para qualificar essas mulheres, porque tinha a ideia de que o espaço do quintal para montar uma cozinha, para dar formação e dar qualificação escolar, o EJA, por exemplo. Então, o sonho era esse. O sonho é esse e acho que uma hora a gente consegue. Caso os nossos direitos tivessem sido garantidos igual, com o imposto sindical, a gente conseguiria fazer. Isso estava em obra, estaria em obra. Né? Mas nós não tivemos nem tempo de viver do imposto sindical, né? Foi um ano ele entrou, no outro ele saiu.
Então, não tivemos nem tempo de saber como que é isso. Né? Mas esse é o sonho daquele espaço, de que ele fique realmente um lugar digno para essas trabalhadoras. E como é que é hoje em dia? Qual que é o estado de preservação da casa dela? A casa dela tá do mesmo, não está mais do mesmo jeito. A gente aumentou a parte da frente, cobriu, que era para poder recebê-las, uma sala de espera, e o fundo, essa tal cozinha, que a ideia era começar, mas não demos conta. Então ela está lá, saiu um pouco do como era, né, por causa dessas reformas, mas é o espaço que a gente não podia subir para cima, então puxamos ali. Qual que é a importância e qual que é a contribuição do sindicato para a sociedade de modo geral e mais especificamente para a população negra de Campinas? Olha, não sei assim dizer para você a importância, porque eu não sei traduzir a importância nossa para a sociedade. O trabalho doméstico para a sociedade, ele garante desses empregadores a economia, a saúde, o bem-estar e o cuidado. Então, acho que é aí que está a importância, né? Porque eu falo também a proteção dos bens desse empregador, né? Porque quando a gente trabalha, a gente está cuidando das coisas deles e protegendo. A gente corre o risco ainda de, se for, a casa for assaltada, por exemplo, somos nós que estamos lá na linha de frente cuidando daquilo, né? Eu já vivenciei essa experiência. Então, nós fazemos um papel para esses empregadores de bem-estar total, né? Você cria os filhos, esses mesmos filhos que quando vira advogado não reconhece o trabalho. A gente mantém a casa limpa, alimentação saudável, né? Quando chega essa coisa de comida, de reciclagem, a gente já fazia isso na casa dos empregadores, né? O lixo, como que acomoda. Então, reciclagem virou um nome, mas a gente já fazia essas coisas sempre, desde sempre. E então eu acredito que é isso, é o bem-estar para essa população aí. Tem algum livro, revista, artigo, entrevista ou qualquer outro material produzido sobre o sindicato que a senhora gostaria de deixar registrado? Sobre o sindicato não tem. Tem muita coisa editada sobre o trabalho doméstico, né? Sobre o sindicato especificamente não tem. De Campinas não. A gente já pensou muito, mas como que a gente escreve algo que não tem nenhum, assim, como que eu digo, nem tem nada assim positivo, né? Então tem a história do trabalho doméstico, que acho que aí já basta. A história de como é o trabalho doméstico, como a sociedade encara, como o Ministério, né, trata o trabalho doméstico e essas trabalhadoras, né, que estão dentro desse lugar. Então, isso tem muito, e que não muda, né? E quem lê? Só nós mesmas, né? Nós mesmas, quem está trabalhando com esse projeto, com essa classe trabalhadora é que lê, porque isso não vai para as escolas, isso não vai para as bibliotecas, né? Então, talvez seja isso que falte, que esses materiais que a gente tem, que ele não seja somente, tem aqui,
que ele não seja somente tese, né? Porque tese sobre o trabalho doméstico e Dona Laudelina, acho que tem centenas. Eu acho que tem centenas. E que eles não sejam teses, e que só teses. Que isso seja material didático. Que quando se for discutir, você pode procurar as grandes mulheres da história. Dona Laudelina não está lá. E ela foi uma grande mulher em 1936. Por que que ela não está nesse painel das grandes mulheres da história? Né? Então a gente já questionou isso, a gente está exigindo que essa foto dela esteja junto com essas grandes mulheres da história. Sim. Né? E quem escreveu esse livro foi a Elizabeth Aparecida Pinto, e que ela teve a oportunidade de conhecer Dona Laudelina, e creio que não foi só para fazer o livro, né? Então, ela lançou esse livro, a gente teve um filme, né? Que foi maravilhoso. E é isso, eu acho que tanto essas teses tem que ir para a academia, como a discussão do trabalho doméstico e os trabalhos no Brasil. Né? Tem que ser colocado tudo numa prateleira só de conhecimento, né? E que a gente saia desse lugar de invisibilidade, né? E que a gente seja reconhecido como uma profissão que produz, né? Que fala que não, mas produz, porque se eu trabalho numa fábrica de produção, a minha meta é aquela, então eu vou trabalhar 8 horas. A minha meta é aquela e pronto. Né? Agora, na residência, não tem meta. A gente faz tudo o tempo todo. Enquanto você está ali, você não tem hora. E aí, se você... Hoje que a gente tem a carga horária de 8 horas de trabalho, você tem que correr para você dar conta de tudo e um pouco mais nessas 8 horas de trabalho. E ainda assim fica por fazer. Porque tem filho, tem roupa, tem comida, tem janela, tem tapete, tem quintal, tem cachorro, tem coisas que não... Tem coisas na casa que não faz parte do trabalho doméstico. E que as trabalhadoras domésticas fazem, por quê? Porque elas estão lá. Não tem várias pessoas fazendo cada uma coisa, né? Ela está fazendo, diferente da indústria, está fazendo serviço de todo mundo. Né? Então, tem essas coisas assim que é a luta que continua, né? É a busca que continua. A gente não venceu ainda, né? E aí a gente quer saber desses jovens as trabalhadoras, porque vai ter doméstica sempre, né? Enquanto existir gente que trabalha fora, vai ter que ter uma doméstica na casa dele para cuidar, né? Então, precisamos saber como que fica isso para nós. Tem alguma coisa que eu não perguntei que a senhora considera importante de deixar registrado nessa entrevista? O que é importante deixar registrado. Primeiro lugar, o porquê que eu estou aqui, né? É por conta de garantir que a casa da Dona Laudelina seja tombada e seja colocada nesse lugar histórico, né? Por conta da luta dela e tudo que ela fez de diferença para essa classe trabalhadora. E
E também é importante que não seja só a gente, trabalhadora doméstica, que faça essa luta por direitos, né? Que a classe trabalhadora se conscientize que somos todos trabalhadores e que todo mundo faça a luta junto, porque eu acho que é isso que falta, né? Que se a classe trabalhadora se une e faz a luta junto, o governo, o ministério, eles só tendem a ouvir e seguir, porque nós somos muitos, né? E a luta das trabalhadoras domésticas, ela já tem 85 anos, então não é algo que a gente está querendo porque está querendo, né? São 85 anos, é muito tempo de organização e muito pouco direito garantido. Eu acho que é isso que eu gostaria que a gente tivesse, né? Não por mim mais, mas por todos que virão, e que essa categoria não vai acabar tão cedo, principalmente nesse país. Encerramos aqui a entrevista de Regina Teodoro, que nos falou sobre o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e região. Obrigada.